Fala cartoleiro, fala cartoleira, sejam todos muito bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso canal de dicas do professor Lourimar Mendes. Professor e cartoleiro desde 2006 e é essa experiência de jogar cartola desde 2006 que eu trago para vocês aqui no meu canal. Bora lá para o segundo vídeo da rodada 26. Além do primeiro vídeo, nós fizemos também ontem à noite uma live, onde colocamos todas as possibilidades para escalação. Mas, pensando no meu inscrito, em você, que não pôde acompanhar a live ontem à noite, eu estou fazendo aqui um resumo dessa live. E nesse resumo, o que nós vamos fazer? Colocar aqui os times que nós escalamos ontem. Começando pelo time valorização, passando pelo time tiro curto e finalizando com o time principal do professor. Então nós vamos colocar aqui 3 times: valorização, tiro curto e time principal do professor. Se você gosta do conteúdo e quer ajudar no crescimento do canal, se inscreva, compartilhe o canal com os amigos, não se esqueça de ativar o sininho, porque aí você não perde nenhuma informação, nenhum vídeo novo. Bora lá, primeiro a gente vai escalar o time valorização. Eu separei um time valorização aqui no celular para facilitar. Estou usando a conta do time principal, mas no último vídeo, na última parte aqui do vídeo, nós vamos colocar o time principal. Primeiro nós vamos colocar para valorização, ó, Roger Guedes, tá muito bom para valorização. Pedro precisa de uns 6 pontos, mas como atacante a gente não pode pensar só em pontuar, mas também, aliás, não só valorizar, mas também pontuar. Eu estou colocando o Pedro. E o Bragantino merece ali um atacante para valorização. Eu estou pensando aqui no Elinho. Existem outras possibilidades de atacantes para rodada, mas esse time aqui é um time para valorização. Você poderia ainda escolher para valorização das opções que nós temos aqui, tá? Das opções que nós temos. O Luciano, o Wesley, o Ademir, o Luiz Henrique, o Rony, o Bissoli, o Kennedy, são todas opções para valorização, tá? A gente já colocou ali 3 atacantes para valorização. Meio-campistas, a gente vai começar aqui com o Patrick. Na verdade, é só pensando mais na pontuação dele. Ele precisa de por volta de 6 pontos para valorizar, mas eu acho que é legal de colocar. O Renato Augusto, ele precisa ali de 3, 4 pontos para valorizar. Talvez seja um nome até melhor do que o Patrick, se você quiser deixar o Patrick de fora. Só estou citando aqui o Patrick para quem quer colocar. A gente tem o Juliano também, que precisa de 3 pontos para valorizar, do Corinthians, é um nome bom para valorização. A gente tem o Zarate, que foi muito mal na última, que precisa de praticamente nada para valorizar, então o Zarate seria um nome. Se você não quiser colocar o Patrick, você pode tirar o Patrick e colocar o Juliano, que para valorização é bom, ou o Lucas Crispim, que também para valorização é muito bom e é barato, custa só 7 cartoletas, o seu time fica barato. Na defesa, para valorização, o Fagner é um jogador caro, mas para valorização serve. O Fagner é lateral do Corinthians. O Marcinho, o lateral do Atlético Paranaense, para valorização serve. O Luan Cândido é um nome diferente, falei muito dele na live ontem, até falei o nome errado, falava sempre Lucas Cândido, acho que é um nome interessante. O Felipe Luiz é um nome muito escalado na rodada, mas ele precisa de 5 pontos para valorizar. O Guga precisa de 2, 2,5 para valorizar, pode ser um nome diferente. O Saraiva precisa de uns 3 pontos para valorizar, pode ser um nome que você pode colocar, o Saravia, do Inter. E tem aqui o João Lucas, que eu acho que é um nome bom para quem precisa de valorização, também precisa de por volta de 2 pontos. Na zaga, nomes bons para valorização. A gente tem o Fabrício Bruno do Bragantino, para valorização é um nome bom. O outro zagueiro do Bragantino, o Léo Ortiz, também é bom para valorização. O Hever também, muito bom para valorização. O Cuesta também para valorização serve, assim como o próprio Bruno Mendes, só que a gente já está ali carregado de jogadores pensando nessa possibilidade. O próprio João Vitor do Corinthians para valorização não é ruim.
O goleiro para valorização, o melhor nome é o Daniel, ele precisa de 0,70 negativo, ele já começa a valorizar. E o técnico para valorização, o melhor nome para valorização, ou você coloca o Silvinho do Corinthians ou o Valentim, que é muito barato, serve para valorização. O capitão pode ser o Pedro. Eu não vou salvar esse time aqui porque eu estou só apenas colocando aqui para vocês acompanharem e não posso salvar o time aqui por enquanto. Não, se bem que eu posso salvar, depois eu corro ali no time que eu fiz. Não posso salvar porque estou na base aqui do meu time principal. Mas eu mostro aqui para vocês, ó, esse time aqui, ó, do lado direito, custou 110 cartoletas, ponto 13. Então é um time de valorização. O Daniel, 0,70 negativo, já começa a valorizar. João Lucas, 2 pontos para valorizar. Lucas Cândido, 2,5 para valorizar. Na zaga, o Hever, 1,6 para valorizar. Bruno Mendes, 2,2 para valorizar. Patrick, 6,7 para valorizar no meio campo. Tirei o Patrick e substituí pelo Renato Augusto, que precisa de uns 3 pontos. Lucas Crispim, a partir de meio ponto, valoriza. Zarate, a partir de 0,7 já valoriza. Então, são ótimos nomes para valorização. Quem quiser trocar o Renato Augusto pelo Patrick, mais ou menos ali 7 pontos para o Patrick valorizar. No ataque, o Pedro precisa de 6 pontos para valorizar, mas é um ótimo nome para a rodada. O Elinho precisa de 2 pontos para valorizar. E o Roger Guedes precisa de 2,5 para valorizar. Agora a gente vai falar do time tiro curto, que é o time que eu coloquei lá no canal. Aliás, no canal, na live de ontem. Bora aqui, deixa eu abrir meu celular para ir para o time tiro curto, que eu deixei gravado aqui, e mostrar para vocês. Porque o time tiro curto, eu gravo ele e escalo aqui para mim no Mestre Mito 02. Então, o nosso tiro curto lá na rodada 26, que a gente falou dele aqui na live de ontem, citando que os SGs que a gente acha que são mais favoráveis são o do Flamengo contra o Juventude, o do Atlético contra o Santos e uma terceira opção do Inter contra o América, sendo que a gente fez uma ressalva em relação ao América. Dá também para colocar um defensor do Bragantino e um do Corinthians. É isso que eu acho que dá para fazer na rodada. Então, a gente colocou ontem lá uma base do Flamengo no nosso tiro curto. É o que nós vamos fazer aqui agora. Ó, base do Flamengo para tiro curto. Vamos colocar todos do Flamengo que a gente tiver a possibilidade de colocar. Eu não tinha colocado o Michael ontem na base que eu fiz. Coloquei outros jogadores, mas não coloquei o Michael. Deixa eu só conferir aqui o meu tiro curto de ontem, para a gente não errar. Isso mesmo. Pedro no ataque de capitão. Esse foi o tiro curto que eu montei ontem. Deixa só eu tirar aqui do Flamengo, que a gente colocou o Hulk e colocamos Roger Guedes no nosso time ontem para tiro curto. No meio campo, nós colocamos no time ontem uma peça diferente, que é o Lucas Crispim, para fugir do Ederson, que está mais escalado. Dá para colocar o Renato Augusto também. Como sobrou poucas cartoletas, a gente colocou o Crispim. Esse time aqui que nós montamos ontem, no tiro curto de ontem. Quem acompanhou a live viu que foi esse o time que a gente montou. Tá aqui do lado esquerdo o time tiro curto que nós montamos ontem na live. Vou cantar aqui o time para vocês terem uma ideia qual é o time tiro curto. Então a gente fez uma base do Flamengo para o tiro curto, todos os defensores do Flamengo e o técnico. No meio campo o Andréas Pereira do Flamengo e no ataque o Pedro do Flamengo também de capitão. Completando o meio campo tem o Lucas Crispim e o Patrick, e completando o ataque ao lado do Pedro de capitão, a gente tem o Hulk e o Roger Guedes. Então esse é o nosso time, Hulk, Roger Guedes, Pedro, Patrick, Lucas Crispim e Andréas Pereira, e na defesa os defensores do Flamengo para o tiro curto. Foi o que nós fizemos na live e esse tiro curto custou 141 cartoletas, ponto 66. Agora, o time principal aqui do canal. Eu tenho uma dúvida em relação ao Renato Augusto. Então, eu atualizei o que eu tenho aqui de time tiro curto. Aliás, de time principal do canal, né? Tiro curto não, tiro curto eu já falei. Time principal aqui do canal que nós fizemos ontem na live. Observem aqui o que a gente tem. Eu não me lembro se eu fiz alguma atualização. Pode ser que eu tenha colocado o Andréas Pereira como atualização. Não estou me lembrado exatamente o que nós fizemos na live, mas acho que foi basicamente esse time. Não sei se tem alguma atualização. Mas está aqui o nosso time principal
Nós temos uma dobra do Inter na defesa, Cuesta e Daniel. Temos o João Vitor do Corinthians como o nosso outro zagueiro ao lado do Cuesta. Temos nas laterais o Luan Cândido do Bragantino como uma aposta, que é diferente. E o Felipe Luiz na outra lateral, que está muito escalado. Nosso treinador é o Renato Gaúcho. No meio-campo desse time principal, a gente tem o Andrés Pereira, o Lucas Crispim como uma aposta para ser diferente do Ederson e o Patrick do Inter. No nosso ataque, a gente tem Roger Guedes, Hulk e Pedro, que eu acho que é o ataque padrão da rodada, sendo o Pedro de capitão. Esse time principal que nós já tínhamos montado ontem na live, ele custou 136 cartoletas,10. Se você está chegando aqui agora no vídeo, só aqui no final do vídeo, saiba que nesse vídeo nós escalamos o tiro curto, o time valorização e agora o time principal. Repetindo o time principal, Daniel do Inter no gol, Renato Gaúcho é o técnico. Na zaga, Vitor Cuesta do Inter e João Vitor do Corinthians. Nas laterais, o Luan Cândido do Bragantino e o Felipe Luiz do Flamengo. No meio-campo, a gente tem o Andrés Pereira do Flamengo, o Lucas Crispim do Fortaleza e o Patrick do Inter. No ataque, a gente tem Roger Guedes, Hulk e Pedro. Deixa o like, muito obrigado pela presença, pelas inscrições, pelo apoio e boas mitadas pra gente hoje.